Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra é linda e maravilhosa. E nós queremos, Senhor, te pedir que nesse último momento o Senhor possa ainda trazer mais uma revelação fresca ao nosso coração. Porque fomos tão ministrados hoje na restauração do nosso caráter. E queremos, Senhor, continuar debaixo desse derramar. Por isso, Pai, continua falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. É interessante que o texto que nós acabamos de ler mostra-nos claramente a tristeza de um povo. E a Bíblia diz que esse povo, naquela noite, chorava em alta voz. Nós choramos educadamente. Mas se tu perceber, ou se tu em Jerusalém vê um funeral passando, você vai ver o que é chorar. Porque o pessoal esmurra o peito gritando. Eles choram a ponto de incomodar os teus ouvidos. E agora diz a Bíblia que Moisés e Arão, homens que Deus levantou para tirar esse povo de dentro do Egito, estavam ouvindo um choro, e não era um choro de alegria, não era um choro de júbilo, não era um choro de renovação, mas era o choro da tristeza. Eu não preciso perguntar para vocês se algum dia da vida de vocês já choraram de tristeza, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, pelo menos uma vez na vida, já choramos de tristeza. E a preocupação desse povo é que a família deles iria morrer diante da terra prometida. Porque depois de 40 dias, que os 12 espias foram a Canaã e trouxeram respostas, 10 dos 12 espias conseguiram contaminar uma multidão. E diante do relato dos 10, o povo pergunta para Moisés e para Arão. Primeiro eles exclamam: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor nos está nos trazendo para essa terra? Para nós morrermos ao fio da espada? Sabe, querido, nós estamos falando sobre restauração do caráter. E a primeira coisa que eu percebo nesse choro de desespero desse povo é que quando a restauração vem, ela só pode chegar quando eu elimino do meu caráter a facilidade em murmurar e concordar em murmurar. Escute isso. A restauração do meu caráter só chega quando eu elimino do meu caráter a facilidade em murmurar e concordar em murmurar. Porque um começa a reclamar porque ouviu, 2, 3, 4, e quando viram, irmãos, era todo o povo, toda a nação reunida, dizendo para Moisés e Arão: nós viemos para essa terra para morrer, não seria melhor ter ficado no Egito? O desespero contaminou todo mundo. Eu fico imaginando como é que ficou a posição, a postura de Josué e Calebe, escutando aquilo. Porque na verdade o relato que Josué e Calebe tinha era completamente diferente do relato dos 10.
Mas o povo, às vezes, reage assim. Um começa a murmurar, o outro entra na murmuração. Às vezes ele nem sabe de fato o que estão murmurando, mas o burburinho chega e começa todo mundo a concordar. Então, a restauração do nosso caráter, ela só vai acontecer quando eu eliminar a facilidade de murmurar. Alguém está murmurando de alguma coisa? Tem pessoas que não querem nem saber, já entra na murmuração. Querido, eu tenho meu caráter restaurado, eu não vou concordar, eu não pertenço ao grupo dos murmuradores. Amém ou não amém? Eu não pertenço, querido, a esse grupo. Eu não tenho parte com esse grupo, querido. Esse grupo não tem nada a ver comigo, esse grupo não tem nada a ver contigo. Amém, querido? Você recebe essa palavra, amém? Eu não tenho parte com esse grupo não, meu irmão. Eu não tenho parte. Em segundo lugar, a restauração só chega quando eu saio do Egito e elimino o Egito do meu coração. Você sabia que tem pessoas que saíram do Egito, mas o Egito continua dentro delas? Está aqui, meu irmão, está claro aqui. Olha só como é que está claro aqui. Olha só, estamos em Números capítulo 14, olha o versículo 4 que diz. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Você está vendo? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles estavam caminhando com Moisés e Arão, mas já estavam pensando na possibilidade de voltar atrás. Quando o meu caráter é renovado, eu não vou atrás e não vou eleger ninguém para me levar de volta para o Egito. Eu vou seguir em frente, avante, não dá mais para olhar para trás. Uma vez que eu e você saímos do Egito, acabou, é para frente que vamos prosseguir. Amém, querido? Eles estavam querendo eleger um chefe. E você pode ter certeza que quando um grupo de murmuradores resolve eleger um chefe, sempre vai ter uma disposição. É assim que acontece. O Egito fica assim, numa fluência dentro de algumas pessoas. Ela saiu, mas o Egito continua ali escondidinho. Basta vir a primeira dificuldade que ela visualiza o Egito de volta como um escape e como referência de volta. Ou seja, ela quer, na verdade, é pensar no Egito como forma de escape. Meu irmão, o Egito não nos pertence mais. Fale para duas pessoas, o Egito não nos pertence mais. Acabou, irmão. O meu caráter agora está renovado. Eu não tenho mais pacto com o Egito, não tenho mais parceria com o Egito. Eu não vou eleger ninguém mais para me falar do Egito. O Egito nem me interessa mais. Não me interessa nem mais lembrar o tempo que eu vivi no Egito. Não me interessa nem mais lembrar a comida que eu comia no Egito. Porque aqui, mesmo na dificuldade, não faltará pão sobre a tua mesa. Não faltará óleo sobre a tua cabeça, não faltará farinha na tua panela, azeite na tua botija, não faltará nada. O Egito não nos faz falta. Em terceiro lugar, a restauração só chega quando eu rasgo as minhas vestes. Olha o que diz no versículo de número 6. Vou pegar o 5 para tu entender melhor. 6, versículo 5 e 6. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Agora olha o 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, fizeram o quê? Rasgaram. Sabe o que significa isso? Todas as vezes que você vê no Velho Testamento as pessoas rasgando as suas vestes, isso é sinal de humilhação. Enquanto um grupo estava revoltado, querendo eleger um chefe, Josué e Caleb também estavam revoltados. E eles rasgaram as suas vestes diante do povo, para demonstrar para eles que eles estavam se humilhando na presença do Senhor, porque o que eles viram não foi o que os 10 viram. Quando Moisés mandou os 12, Moisés disse assim para eles: olha, vocês vão me trazer um relatório de lá. Vocês vão falar para mim o que vocês viram lá.
A terra tinha gigantes? Tinha. Tinha gente forte lá? Tinha. A terra tinha muita coisa brava? Tinha. Mas tinha também o que Deus havia prometido. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que tinha frutos enormes. Quando nós estamos vivendo com o nosso caráter no Egito, eu só consigo enxergar aquilo que o Egito me proporcionou no passado. Sabe o que o Egito me proporcionou? Dificuldades. Sabe o que o Egito me proporcionou? Aperto. Sabe o que o Egito me proporcionou? Problemas. Agora não. Em Canaã, diante dos gigantes, eu tenho leite e mel. Em Canaã, diante das dificuldades, o Senhor vai me dar autoridade para derrubar gigante. Mas isso é quando o meu caráter é renovado. Meu caráter. Restauração só chega quando eu rasgo as minhas vestes. Josué e Caleb estavam arrasados com o que eles estavam vendo. E mais, Josué e Caleb, na verdade, não rasgaram as suas vestes por causa do povo. Eles rasgaram as suas vestes em humilhação por causa do Senhor. Sabe por quê? Porque Josué e Caleb já tinham consciência de quem era Deus e o que Deus podia fazer. E quando Josué e Caleb visualizaram o povo murmurando, querendo voltar para o Egito, eles já se separaram, rasgaram as vestes e caíram se prostrando. Por quê? Senhor, pesa a mão sobre eles. Eu estou aqui me humilhando na tua presença. Eu não tenho nada a ver com isso, não concordo com isso, não faço parte disso. Eu sou separado pelo Senhor. Diz o texto que eles se prostraram. Não tem nada a ver com isso, sim. Tem um bolinho ali falando mal de uma autoridade, meu irmão, nem chega perto para não se contaminar. Sabe o que você faz? Se separa, rasga as suas vestes, se humilha, rasga a veste, humilhação, se humilha e fala, Senhor, tem misericórdia deles. Porque Josué e Caleb pertenciam a uma geração que tinha uma promessa. Diga comigo, uma promessa. Se eu perguntar quem tem uma promessa aqui, todo mundo vai responder o quê? O quê? Eu. A promessa, quando é liberada, ela pode se cumprir ou não. Sabe de quem que vai depender? Eu e você. Josué e Caleb pertenciam a uma geração que tinha uma promessa. Depois de 40 anos, querido, receber a promessa da terra prometida seria maravilhoso. Só que Josué e Caleb estavam diante de uma situação de pessoas que continuavam pensando no Egito, mesmo depois de anos atravessando o deserto, mesmo depois de anos vivendo debaixo daquela situação toda, eles ainda pensavam no Egito. Até quando, querido? Nós que fomos restaurados do nosso caráter, vamos lembrar dos Egitos que nós vivemos. Até quando nós vamos pensar nessas situações? Você passa por uma prova e começa a pensar, mas quando eu estava lá não era assim. Lá no mundo eu ganhava tanto dinheiro, aqui na igreja eu estou duro. A gente começa a fazer comparações que não tem comparação. A gente começa a tentar igualar algumas coisas que não tem como se igualar. Você morreu para o Egito. Eu vou repetir, você morreu para o Egito. Agora você é uma nova criatura. Agora você não pertence mais ao Egito. Agora você pertence à nova Jerusalém, que descerá dos céus adornada. Você não pertence mais ao Egito. Em quarto lugar, quando eu sou restaurado, o sinal da plenitude do Senhor sobre a minha vida é o livramento. Números 14, 6, olha só, o texto do versículo 6 que nós lemos, que eles haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, olha o versículo 7, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha o que eles estão falando, a terra que nós percorremos em missão é excelente.
Se o Senhor agradar de nós, agora olha o que ele vai falar. Se o Senhor agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha o que eles estão falando. Gente, vocês estão assim nessa situação por quê? O Senhor vai nos dar esse povo como pão, a gente vai devorar eles. Eles estavam levando uma palavra motivacional para levantar a motivação daquele povo que foi contaminado. Meu irmão, escute essa palavra que está sendo liberada. Cuidado com aqueles que contaminam a tua mente com mentiras, com falsos testemunhos, com calúnia, com difamação. Cuidado, querido, porque eles poderão ser aplacados pela ira do Senhor. Sabe por que Davi disse coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo? É porque ele tinha noção do peso. As pessoas que murmuram, eu acho que elas não têm noção nem do que elas estão abrindo a boca para falar. Porque eles estavam reclamando com duas autoridades, principalmente com Moisés, que foi levantado como libertador, a autoridade sobre a vida deles. Eu, quando tenho meu caráter restaurado e quando me torno uma autoridade sobre a vida de alguém, meu amigo, Deus me elegeu ou te elegeu. Se alguém se levanta contra uma autoridade de Deus, se levanta contra Deus. E todas as vezes que isso acontece, é a palavra que diz, não sou eu, vem uma maldição sobre aquela pessoa, ou sobre aquele grupo de pessoas, porque a coisa ficou estreita aqui. A coisa ficou tão séria, que aquela geração, escuta isso, aquela geração que estava com Josué e Calebe, toda aquela geração foi condenada a morrer no deserto por uma praga. Porque murmuraram contra os libertadores que Deus levantou. Porque murmuraram contra o Senhor, dizendo, o Senhor nos traria essa terra para morrermos nós e nossos filhos. Ei, se Deus te tirou do Egito, não é aqui que você vai morrer. Aqui você vai prosperar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Por todos os lados Deus vai te honrar. Deus te tirou do Egito para te dar porção dobrada nessa terra. E veio um castigo sobre esse povo. Você está entendendo por que Josué e Calebe sabiamente, rápido, sabiamente, se humilharam? Porque quando eu me humilho, eu mostro para o Senhor, Senhor, restaura o meu caráter, se eu tenho alguma falha, me perdoa, mas eu não quero carregar sobre a minha vida nenhum tipo de culpa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aprenda a perdoar, amar as pessoas que te perseguem. Aprenda isso. Aprenda a liberar o teu coração, querido. Dessa terra a gente não leva nada, nem ouro, nem prata. A Bíblia diz, aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Dessa terra você só pode levar a tua salvação. Até o teu corpo será transformado em um corpo incorruptível. No versículo 30, vem a palavra de maldição sobre a vida do povo, dos murmuradores. No versículo 30 diz assim, nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto, agora olha que palavra bonita essa, exceto. Ou seja, abre-se um parêntese. Eu quero profetizar nessa noite que está se abrindo um parêntese sobre a tua vida. Olha só, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Por quê? Olha para alguém que está do seu lado e fala, por quê, irmão? Por quê? Primeiro, porque eles não se misturaram com os murmuradores.
Quer uma dica? Quer uma dica do Senhor para terminar essa noite com chave de ouro? Não se misture com os murmuradores. Vou repetir, coça o teu ouvido que eu vou liberar a palavra. Não se misture com os murmuradores. Estão falando mal de quem? Do teu pastor, do líder da tua célula? Nem chega perto, vai vir maldição sobre a vida deles. O Senhor disse: nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto, em outras palavras, Deus está falando, exceto os que não murmuraram, rasgaram as suas vestes e se humilharam diante da minha presença. Aí no versículo 31, vai vir uma surpresa. Versículo 31, vai vir uma surpresa. Só que antes de eu ler essa surpresa do versículo 31, eu quero te falar o quinto e último parágrafo dessa noite. Quando sou restaurado, a bênção do Senhor vem sobre toda a minha casa. Vou repetir. Quando eu sou restaurado, a bênção do Senhor vem sobre toda a minha geração. Olha o que diz o versículo 31. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu, o Senhor, os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês jogaram fora. Ou seja, a geração dos mais velhos que andavam com Josué e Caleb, toda essa geração morreu de praga no deserto. E os filhos, que os pais imaginavam que iam servir de despojos para todo o povo dos anaquins que estava no Egito, foi esses filhos que entraram com Josué e Caleb e foram lá tomar a terra que o Senhor prometeu. Eu quero, querido, terminar essa palavra dessa noite te fazendo um convite. Permita que o Senhor restaure de verdade o seu caráter. E como eu faço isso, apóstolo? Simples. Não se misture com os murmuradores. Creia na promessa, foque na promessa, pense na promessa, viva a promessa, coma a promessa, cheire a promessa, pense só na promessa. Nada que está à sua volta importa, só a promessa. Se necessário for, se humilhe, peça perdão àqueles que te fizeram mal. Mas eu não fiz nada, apóstolo. Vai lá, pede perdão, dá um beijo, um abraço, diga: meu irmão, eu te amo. Esteja limpo. Restauração significa estar limpo. Restauração significa não ter nada guardado. Restauração significa coração vazio. Eu mexo no computador, mas não sou técnico de nada no computador. Na verdade, eu sei usar o Windows, Word, Excel, Corel, algumas coisinhas. E toda vez que eu jogo um documento fora, que eu deleto um documento fora, ele vai para o lixo, né? Lixeira. E aí no seu desktop tem uma lixeira. E toda vez que a lixeira está lotada, eu dou 2 cliques na lixeira, vejo o que é e jogo fora. E o meu irmão, que é técnico de informática, me perguntou: ô, meu brother, para que tu clica 2 vezes e entra na lixeira para ver o que tem lá dentro? Eu não tive a resposta. Aí ele me falou outra coisa, ele falou: vem cá, se é lixo, para que tu está olhando o lixo? Por acaso, você quando vai limpar o seu banheiro, abre a sua lixeira e fica olhando qual é o papel higiênico mais sujo que tem lá dentro, o que você vai jogar fora, não? Quem faz isso dá um glória. Vai que um irmão fala: glória. Ninguém faz isso. Então para que você está olhando para dentro das coisas que são lixo no teu coração e fala: mas eu não vou falar com ele, mas eu não vou fazer? É lixo, joga fora.
Não interessa o que está lá dentro, é lixo, é papel higiênico sujo, joga fora. Caráter renovado é limpeza total. É limpeza total. Lixo não serve para ser olhado, serve para se jogar fora. Passa por cima dessa barreira, dessa dificuldade. Passa por cima, querido, se humilha. Quem se humilha debaixo da potente mão do Senhor entrará na terra prometida e vai tomar posse do melhor do Senhor. Cutuca alguém que está do seu lado e fala: tá ligado, irmão? Para de olhar a lixeira, irmão. Você sabia que em São Paulo, eu fiquei hospedado semana retrasada num hotel chique de São Paulo. Me botaram num hotel, irmão, que eu nunca tinha ficado na minha vida, um hotel chique. Entrei na sauna, saí da sauna até tonto, porque eu não estava acostumado com a sauna. Sai passando mal. Deu uma vertigem. A sauna estava muito quente. O cara falou: você tem que pular na ducha gelada. Eu falei: vou morrer, cara. Quando tu não está acostumado com uma coisa, se tu fizer, tu tem um piripaque. E quando foi dando 1h da manhã, tinha acabado o self-service no hotel e a gente foi num posto na frente, como era um bairro nobre de São Paulo. Eu fui num posto de gasolina que tinha uma... Como é que é o nome dessa conveniência, né? E quando eu vi um monte de gente bem vestida, abrindo o lixo das pessoas. E eu perguntei para o cara do posto: são catadores de lixo? O cara: não. Falei: então por que eles estão abrindo lixo? Porque as pessoas desse bairro têm tanto dinheiro que joga coisa boa fora. Se jogou fora, não pode ser bom. Caráter restaurado. Não pegue aquilo que nem o Senhor pega mais. Jogou fora, jogou fora. Limpou, limpou. Não olhe mais para o Egito. O Egito não tem comida que presta. Não tem papo no Egito que presta. Não tem comunhão no Egito. O Egito é um lugar ruim, querido. Não tenha mais pacto com ninguém do Egito. Agora você é uma nova criatura. Caráter restaurado, personalidade renovada. Agora não vivo mais eu e nem você. Cristo vive em nós. Não dá mais, querido, para ficar vivendo as coisinhas do Egito. Josué e Caleb foram poupados. Deus me deu uma revelação hoje aqui às 6h da tarde, que o Senhor estava liberando livramento para muitas pessoas aqui. E eu creio que esse livramento já nos alcançou nesse dia. Muitas pessoas vão perceber isso ao longo dos dias. Tem pessoas que vão perceber isso hoje e outras pessoas vão perceber isso durante os dias. Tu vai ver que existe uma proteção especial para quem é obediente, para quem permitiu que o seu caráter fosse totalmente restaurado e pegasse o lixo e jogasse para o lixo de verdade. Quem recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Deus só vai parar quando você parar. Eu quero te dizer, querido, agora não é hora de parar. Agora é hora de ir em frente. Amém, querido? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Durante todo o dia hoje, estamos cansados, mas alegres, porque nós fazemos o que amamos. O meu chamado é maior do que minha própria vida. Tudo que eu faço para Deus, eu faço com alegria, com dedicação, porque bom é servir ao Senhor. Eu quero dizer não só para os pastores, mas para todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Para mim, é uma honra servir ao Senhor do lado de vocês.
É uma alegria servir ao Senhor do lado de vocês. É uma alegria saber que eu posso ser canal de Deus e bênção sobre a vida de vocês. Todo dia lá no Facebook eu recebo muitas mensagens de irmãos, não só daqui, mas de outros lugares, falando assim: apóstolo, glória a Deus, aquela palavra alimentou minha vida, restaurou, fez isso, fez aquilo. Irmãos, isso é recompensador. Saber que aquilo que você está falando em nome do Senhor está abençoando pessoas. É por isso que Josué e Caleb não quiseram ter parte com os murmuradores, porque quem murmura não entra só em morte. Quem murmura perde as oportunidades desse tempo. Deus deu terra para Josué, Deus deu terra para Caleb. E se você não sabe, depois você pode correr os textos de Números, você vai ver que Caleb conquista a terra de um grande gigante. Ele toma posse da terra do maior gigante lá de Canaã. Gente, isso é muito tremendo. Saber que quando somos restaurados no nosso caráter, nós temos condições em Deus de avançar, de progredir, de prosperar, de multiplicar tudo que o Senhor tem nos dado, pelo simples fato de obedecermos às ordens, à vontade do Senhor. Isso é recompensador, querido. Vale mais um dia aqui na presença do Senhor do que qualquer tempo fora daqui. Aqui é um lugar de renovação. Eu quero fazer uma oração especial nessa noite. Eu quero orar, querido, para que você esteja consolidado no que foi liberado aqui nessa noite. Você nem vai precisar vir aqui na frente. Eu vou te deixar aí aonde você está. Eu quero que você e a sua consciência tenham a convicção de que você não pertence ao grupo dos murmuradores. Você tem o seu caráter restaurado, renovado. Você não vai mais abrir a tua caixa de lixeira para ver qual é o lixo que está ali dentro. Lixo é lixo, joga fora, deleta de uma vez. A partir de agora é vida nova em Cristo Jesus. Se tem um grupo de murmurador falando das autoridades, seja dos pastores ou dos prefeitos, dos presidentes, não compactue com isso. Há maldição sobre aqueles que falam sobre as autoridades constituídas por Deus, seja sobre os pastores, vereadores, prefeitos. Se Deus constituiu, cabe a mim e a você abençoar. Caráter restaurado é para isso, para abençoar, para liberar uma palavra que vai trazer restauração. Se você não pode liberar uma palavra de restauração, então nem fale nada. Nem fale nada. Quantos viram aquele vídeo que o pastor Roberto Feitosa passou aqui à tarde, do garoto que foi atropelado? Levante sua mão. Sabe o que eu aprendi naquele vídeo? Que eu preciso falar palavras que gerem vida e não palavras de morte. Se tem alguém falando mal de alguém, o máximo que eu posso fazer é repreender essa pessoa, dizendo: olha, isso vai trazer maldição sobre a tua vida, isso vai trazer uma praga sobre a tua casa. Cuidado com as palavras que saem da tua boca, porque elas têm poder. Você sabe que o pastor Roberto Feitosa falou aqui à tarde sobre aquela música do Regis Danese. Quando o Regis Danese lançou aquela música, foi um sucesso total, mas ele falou uma coisa que ele e eu e vocês não gostaria de falarmos e nem de vivermos, de mexe com a minha estrutura. Você sabe que quando o pastor Roberto Feitosa falou aquilo, eu lembrei disso. Uma vez eu estava num momento da minha vida, de algumas decisões, e eu caí na asneira de falar a mesma coisa. Falei: Senhor, eu quero viver algo novo contigo, mexe com a minha estrutura. Meu irmão, eu fiquei 3 meses no pior vento da minha vida. O mar se virou, o barco estava quase naufragando. Foi a misericórdia do Senhor. Existem coisas que nós não estamos preparados para viver. O pastor Azel liberou uma coisa que também foi tremenda. Por que o nosso corpo carnal será um corpo incorruptível?
porque nós não vamos suportar a glória de Deus. Não vamos suportar esse corpo carnal, físico, que às vezes é repleto de medo, de problemas, de um monte de lixo que ainda está agarrado. Esse corpo não pode suportar. Deus derrama às vezes só um pouquinho, uma gota, pastor Carlos Terra. Às vezes Deus derrama uma gota da glória dele, está todo mundo extasiado, todo mundo cheio da... A pessoa cai cansada, já não está suportando mais. É uma gota. Imagina a presença real do Rei dos Reis. É muito forte, irmão. Feche os seus olhos então. Senhor, eu quero ser profeta nessa hora, liberar uma palavra sobre a vida destas pessoas, que não se contaminarão mais com as conversas das pessoas que estão no Egito, que querem regressar ao Egito. Traz sobre nós a ousadia de Josué e Calebe. Traz sobre nós a ousadia de ter a iniciativa da humilhação, de estarmos prostrados perante a face do Rei. Traz sobre nós, Senhor, a verdade do teu governo. Nós não queremos nos contaminar mais com palavras vãs, não queremos mais nos contaminar com um bate-papo que não traz nenhum tipo de crescimento espiritual. Não queremos mais sentar à roda dos escarnecedores. Não vamos compactuar com as pessoas que não reconhecem a autoridade. Não vamos compactuar com as pessoas que não têm misericórdia, que não sabem o valor do perdão. Essas pessoas não pertencem ao teu reino, mas nós fomos separados para perdoar, para amar e para servir. Para servir. Olhe para mim. Jesus, quando esteve durante o período de consolidação do seu ministério, ele deixou algo bem claro: eu não vim aqui para ser servido. Quando Jesus falou isso, eu aprendi algo. Se eu e vocês não servirmos para servir, nós não servimos para nada. Ninguém pode ser servido se não aprendeu a servir. Aprenda a servir. Aprenda a servir as autoridades. Aprenda a servir na célula que você pertence. Aprenda a servir na sua igreja. Tenha o prazer em servir. Tem melhor paga quem serve, quem dá, do que quem recebe. A Bíblia diz que tem melhor paga quem dá, quem serve. Servir significa doar. Doar o que, apóstolo? Tempo, dedicação. Doar, sabe, o seu corpo. Doar as suas palavras. Aprenda a servir, porque no reino todos servem. Você aprendeu hoje aqui em todas as ministrações sobre isso. Eu e vocês precisamos servir mais. Precisamos fazer mais. Se estávamos fazendo um pouco, agora nós vamos fazer dobrado. Por quê? Porque a glória do Senhor virá sobre a nossa casa. Nós falamos aqui o quinto e último ponto, querido. Quando sou restaurado, a bênção do Senhor vem sobre toda a minha geração. Quero terminar essa palavra convidando você agora a separar uma oferta de honra ao Senhor, diante de tudo aquilo que você recebeu durante esse dia. Nós também vamos ter a oportunidade de honrar ao Senhor aqui como oferta. Honrar ao Senhor
significa dizer: obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu fui ministrado e tudo aquilo que eu recebi. Separe aí na sua mão uma oferta, uma semente, e eu quero orar junto com você.